Oi, boa noite, pessoal. Eu me chamo Arthur E eu me chamo Kennedy. e hoje, na segunda-feira, estamos aqui com mais um VP Team Podcast. E hoje a gente está aqui com a presença do Samuel, prazer. Samuel. Então, Samuel, antes da gente começar, por que você não fala mais um pouquinho sobre você? Sua idade, onde você estuda, que igreja você frequenta? Bom, eu acabei de dizer, né? Meu nome é Samuel, eu tenho 11 anos, eu estudo no Rosângela, ali no Costa Azul. Eu frequento a igreja MISPA, ali no Marileia. E eu gosto muito de música, música antiga, música gospel em si mesmo. E eu gosto de tocar bateria, eu gosto de filmes, essas coisas. Então, o seu pai, ele é pastor, não é? Sim, o pastor Anderson Barreto. Então, como que é crescer, como que é para você crescer numa casa em que o seu pai é o pastor? Na minha opinião, não é muito uma dificuldade, né? Porque é sempre bom você ter um firme fundamento, né? Numa base cristã, mas nem todas as situações são coisas boas. Entendi. E é bom tocar assim, instrumento, como você disse, que gosta de tocar bateria e tal. É legal, tipo, você gosta e tal. Eu gosto, né? Eu estou aprendendo e eu acho que é uma parte de mim, né? Porque desde pequenininho eu sempre gostei bastante de tocar e agora mesmo que eu peguei para aprender e estou começando. Sim. E quando que você começou a se interessar assim por tocar instrumento? Sabe me dizer? Foi alguma coisa que você viu no seu pai? Nossa, acho maneiro tocar. Para ser mais exato, eu acho que foi quando eu comecei a me apaixonar mais pelo estilo do meu pai, quando eu comecei a ouvir mais as músicas que meu pai gostava, e eu comecei a achar muito interessante. Aí eu comecei a me aprofundar e isso foi até bom, porque eu consegui uma intimidade maior com meu pai e daí em diante foi direto. Foi indo. É. Então, você falou que tem 11 anos, bem jovem, bem novo ainda. Para você, hoje em dia, quais são os desafios que um adolescente cristão sofre? Cara, eu acho que no meu ponto de vista, muitas vezes lá na escola, assim, em situações normais, quando o pessoal começa a discutir sobre coisas que no meu fundamento são erradas, eu digo a minha opinião e eles, sei lá, digam, nossa, o crentezinho tá falando, vocês são sarcásticos comigo. Só porque eu tenho uma base boa e eu digo a verdade, Sim. mesmo que seja algo que eles não queiram ouvir. Você pode chegar só um pouquinho mais perto do microfone? Esse microfone ainda não tem um alcance tão grande. Sim. E você falou aí e tal, dificuldade e tal. Sua opinião sobre o adolescente, tipo, pô, o que que ele passa, né? Você falou aí. Agora eu quero perguntar assim, qual é a sua opinião sobre o dia a dia de um adolescente? Tipo, o que que ele passa, o que ele já passou e o que que ele tá passando de acordo com o mundo, né? Até porque, pô, hoje é difícil, né? Um adolescente. Bastante. Aí, o que você acharia, né? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que a minha opinião é que não importa em qualquer circunstância, mas a gente tem que se aprofundar mais na Bíblia, em Jesus, se, se firmar mais na igreja, porque não é fácil, né? A gente vive numa escola com diversos tipos de religiões, opiniões e coisas que podem transformar a gente. Em vez da gente influenciar, muitas das vezes a gente pode ser influenciado a fazer o mal. Sim. E é engraçado, né? Até porque se você é do mundo, o mundo te agarra, né? Agora, quando você não é, ele te expulsa, né? Por isso mesmo, um adolescente hoje na escola aí, como você disse, pô, é difícil. Você vê vários colegas aí, pô, você tá ali na sua religião, mas você vê seu amigo, seu colega xingando e tal. Por isso mesmo que a gente tem que, né, escolher nossas amizades, certo? Até porque a Bíblia fala isso, pelo que eu li. E, assim, é legal o que você, pa- é, o louvor e tal, você gosta dessas partes assim de cantar? Porque eu vi lá na igreja, quando eu fui visitar você tava cantando muito bem lá, né? Você gosta também de cantar? Cara, eu acho que
Cantar, eu acho que desde sempre eu cantei. Eu sempre gostei muito de cantar. Agora eu tô querendo aprender a cantar melhor, né? Sim. Mas eu não sei, foi uma coisa assim, quando eu entrei no Ministério de Louvor, foi tocando bateria e tal, mas aí depois eu perguntei pro líder do Ministério de Louvor se eu podia começar a cantar. Aí eu comecei a melhorar, meu pai me ensinou algumas coisas mais e deu tudo certo. Você toca algum outro instrumento além da bateria? Cara, eu comecei a aprender baixo, recentemente comecei a aprender baixo, e eu espero bastante aprender violão. Violão? É porque geralmente quem canta, canta tocando um violão, a pessoa que toca violão já vai, migra a tocar e cantar, né? É, você vai para a escola e na sua escola, como que a gente falou, tem várias pessoas de várias religiões diferentes, várias pessoas que também não têm religiões. É, como você se sente influenciado por essas pessoas? Você já se sentiu atraído pelas coisas do mundo? Cara, sendo bem sincero, às vezes, não sei, hoje, talvez meus amigos começam a falar, sei lá, sobre talvez um jogo ou algo que eles praticam no seu dia a dia, eu falo, nossa, que maneiro, que legal, mas eu tento me influenciar menos o possível. Porque é muito difícil, né? Porque na minha idade, as crianças, você vai ver. Antigamente, na época que o meu pai estudava, era praticamente quase todo mundo da sala acreditava em Deus. Mas hoje em dia tem o quê? Eu e mais uma menina da minha sala que são cristãos. Então fica meio complicado. Sim. E é por isso que eu tento conversar mais com essa menina e evitar as outras pessoas. Não que eu não seja amigo, porque pelo que eu sempre sei, pelo que sempre me ensinaram, é que a gente tem que ser a Bíblia que as pessoas querem ler. Então a gente não pode se afastar, a gente tem que se aproximar, mas sem se corromper. Sim. Sim, e pelo fato de você ser filho do pastor, você sente alguma cobrança nisso? Se sente pressionado? Cara, eu posso até dizer que sim, porque às vezes eu tô lá na igreja e, tipo, eu tô brincando lá, me divertindo, fazendo umas coisas que, no meu ponto de vista, qualquer pessoa faria. E se eu cometo algum erro, as pessoas cobram de mim, pô, mas você não é o filho do pastor, você não tem que ser influência nas outras pessoas. Sim. Sim, sim, é verdade. Acho que é uma situação bem chata, né? E, tipo, você acabou de chegar na adolescência, né? Quanto tempo, tipo, você já foi transferido pros adolescentes? Pra ser mais exato, eu ainda não sou 100% do Ministério dos Adolescentes, mas, Sim. tipo, eu sempre fui muito, digamos assim, sempre tive uma personalidade muito jovem. Sim. E aí, às vezes, eu participo dos eventos, eu canto, eu toco e me aproximo, já que a maioria dos meus amigos na igreja são adolescentes. Então, eu continuo naquele ministério, já que esse, se eu não me engano, vai ser o último ano que eu tô no Ministério Kids, eu tô nos juniores e ano que vem eu acredito que eu vá para os adolescentes. Então, praticamente você já tá vivendo a adolescência, né? Sim. Já no Ministério Adolescente. Você tá gostando, tipo, dessa mudança que tá ocorrendo, assim, dia a dia? Cara, eu acho que sim, né? Porque às vezes eu me sinto mais maduro, né? Porque o Ministério Jovem ele é uma responsabilidade muito grande. Porque, você vai ver, vocês dois são um exemplo disso. Vocês estão cuidando aqui do podcast da igreja. E eu sinto que participar do Ministério Jovem é uma responsabilidade, principalmente para mim, que ainda está cedo. Mas eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma virtude. Uma aceitação Sim. legal. Fiquei sabendo que agora que, além do seu pai, o seu avô também é pastor, né? Sim. Você tem vontade de seguir os passos assim do seu pai, do seu avô, acabar se tornando um pastor? Bom, eu tenho o propósito de realizar os meus sonhos, né? Eu sempre quis, sabe, aquele sonho de criança, ser jogador de futebol, ser ator. Mas eu sempre quis isso com o principal objetivo, pregar o evangelho pelo mundo. E eu quero um dia me tornar um grande pastor igual meu pai e meu avô foram. Então, eu pretendo me aproximar mais do meu pai. Por isso que você vai ver, em qualquer lugar que meu pai vai, eu tô junto. Eu tô meio que sendo preparado desde cedo, entende? Sim, 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 entendo sim, completamente. Acho que a gente sempre se espelha no nosso pai. Sim. Ainda mais você, seu pai é pastor, e você tem essa visão de ser pastor também, seguir os passos dele. É,
Para você, o que que você acha que não pode faltar no adolescente, no ministério de adolescentes da igreja? Então, na minha opinião, o Ministério Adolescentes, ele precisa ser levado a sério, mas na maioria das vezes ele tem que ser, desculpa, ele tem que ser um ministério feliz, um ministério de louvor, um ministério que não pode deixar a comunhão de Deus pro lado, mas sim se aproximar, mas na minha opinião de um jeito alegre, com louvores animados, com adolescentes que realmente querem estar ali e não só ficarem lá num culto, mas serem um espelho assim que as pessoas vão gostar porque elas vão se divertir vendo aquilo. Sim. E de acordo com a Bíblia, tipo, você disse que lê e tal continuamente. Qual o versículo, né, da Bíblia que mais te define, assim, como você disse que tá indo para adolescente, tá sendo maduro e tal, se sente mais maduro? Qual o versículo que te define hoje em dia? Cara, eu esqueci qual é o versículo exatamente, mas se eu não me engano tá em Josué 1:9, que diz que seja forte e corajoso, não tenhas medo, porque eu sou o seu Deus. E eu sinto que quanto mais eu leio esse versículo, me dá uma segurança maior para passar por essa fase da adolescência, porque eu sei que não vai ser fácil. Eu vejo diversos amigos meus, quando eu era menor, né, que estavam na adolescência e depois que cresceram um pouco mais, eu parei de Sim, ver eles na igreja. sim, Então eu sinto medo, mas quando eu leio esse versículo, eu meio que perco um pouco o meu medo, porque eu sei que o que Deus está fazendo é me preparar para o futuro. sim, sim. E, tipo, pô, é legal e tal, tem coisas da Bíblia, né, lembrei aqui agora, que tem umas que me definem também. Até porque, tipo, a Bíblia é como se fosse um instrumento, caraca, esqueci agora como se fala. Marca, um espelho. Não, não. Ela é como se fosse uma informação. Ela te informa de algo que, tipo, já passou ou vai passar, entendeu? Até Sim. porque, pô, se você for comparar o jornal e a Bíblia já falava o que iria acontecer que o jornal está falando, entendeu? E também, como você disse, você falou aí um versículo que te define. E, pô, se você olhar para a Bíblia, cara, não é só proibição, não é só coisas, não faz isso, não faz aquilo, mas também, cara, se você olhar para a Bíblia, é muita coisa boa, cara, você encontra lá. Até porque tá lá em Isaías 43:13, diz: Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, né? Não é exatamente isso, tô meio que cortando algumas coisas. Mas olha só, quem impedirá a Deus, entendeu? Ninguém. Ninguém, cara. Então, a Bíblia, se você for ler, a pessoa que lê, ela não tem mais dúvida de nada, entendeu? E como você está chegando na adolescência, se você for ler a Bíblia, nada vai, tipo, te fazer dúvida, entendeu? Isso. O meu pai, ele tem falado bastante ultimamente que Satanás, ele não planeja planos contra Deus. Ele faz o que Deus quer, porque ele sabe que ele não vai vencer. Sim, Ele sabe que ele vai ter um futuro péssimo para ele, né? Mas que a única coisa que ele pode fazer é lutar contra nós. Mesmo que essa guerra não seja nossa, mas nós temos que cada dia mais e mais acreditar no eu sou, porque a Bíblia diz que se, como você acabou de dizer, se Deus está operando, quem vai impedir? Ninguém. ninguém. Então, Samuel, você disse aí um tempinho atrás que teve os seus sonhos de criança, ser jogador de futebol. Acho que todo garoto tem esse sonho, né? Ser jogador de futebol. Você pratica algum esporte? Como você acha que o esporte pode acrescentar na vida de alguém cristão? Cara, uma vez eu vi um testemunho de um pastor que ele queria muito ser jogador de futebol desde sempre. Mas por conta da igreja, não é que ele não conseguiu realizar esse sonho. É porque tinha muitos compromissos. E quando ele completou 40 anos, acredite se quiser, mas ele jogou no time titular do Vasco. Rapaz, aí, Que história de superação, hein? Mas, além de futebol, que eu tô vendo que você gosta bastante, você pratica algum outro esporte, natação? Não,
assim, o esporte que eu gosto de focar mesmo é o futebol, porque eu me identifico, eu gosto de comemorar, fazer os gols. Sim. E É, você é competitivo, assim? Porque pela sua cara você é um pouco, né? Cara, eu acho que ser competitivo já é algo, assim, até demais. Sim, Mas quando eu vou participar de algum campeonato, algo do tipo, eu gosto de me dedicar ao máximo. sim, Que eu quero participar para eu vencer, porque nós estamos nesse mundo para a gente vencer, mas se eu perder para qualquer adversário, eu vou levantar a cabeça, vou dar os parabéns sim, e vou seguir, vou treinar mais para conseguir superar ele. sim. É aí que entra a Bíblia, você é Sim, mais que vencedor. Ela já diz exatamente. isso, entendeu? No meu ponto de vista, o verdadeiro vencedor é aquele que aceita a derrota, Sim, procura melhorar, melhora e ganha. sim, exatamente, já falou é, tudo. mas agora aqui voltando pra pergunta importante. Você é flamenguista, não é? Não, Não? Não? Que isso? Isso. eu acho que eu vou ter que dizer algo meio impactante, mas eu sou torço pro seu maior rival, torço pro São Paulo, cara. Que isso, cara? Isso. Aí quebrou. Você não nasceu aqui no Rio, não? Nasci, Nasceu? nasci. Meu Deus. E Mas por eu que, tô... por que essa paixão pelo São Paulo? Cara, essa paixão veio diretamente do meu pai, né? Porque o meu pai sempre torceu pro São Paulo, mas eu gosto do São Paulo porque é o melhor do Brasil. Vou Ah, fazer o tá. quê? É sim, é sim. Ah, né? Cada um com o O seu. seu time, né? É, Cada um com o seu, né? Mas o meu tá na frente, né? tá aí. Qual profissão você pretende escolher, assim, para sua vida? Ou você pretende se manter integral no ministério da igreja? Na minha, na minha opinião, eu pretendo, no início da minha vida, quando eu crescer, eu pretendo continuar na igreja, óbvio. Mas eu gostaria muito de seguir uma profissão, ser bem-sucedido para não só para, nossa, vou tentar, eu tenho dinheiro, mas tipo, para eu conseguir ajudar a minha igreja. E para no futuro, quando eu tiver mais velho, eu conseguir entregar tudo que eu tenho para Deus e servir. Sim, Como a viúva que deu o seu único dinheiro para Deus. sim, Então eu quero dar o meu melhor todos os dias para ser o meu máximo e quando eu chegar lá no final da minha carreira, eu me entregar minha vida para o Senhor, porque eu sinto que a vida com o Senhor não é um prejuízo, mas sim é uma responsabilidade. sim. E essa responsabilidade ela tem que ser seguida com força, assim, intensidade. Você não pode parar. Então, eu penso que eu prefiro seguir minha carreira primeiro para depois eu focar 100% na igreja. Sim. Mas você acha que profissão e o ministério não podem andar juntos? Ou você acha que eles podem andar juntos, sim? Eu, eu acredito que sim, mas eu acho que esse equilíbrio é muito difícil de você fazer, porque eu pretendo ser engenheiro, Sim, então vai ficar meio complicado equilibrar os dois. E eu sinto que para eu conseguir para eu conseguir dar o meu melhor, porque a Bíblia diz para a gente dar o nosso melhor todos os dias para Deus. sim, Então, para eu conseguir fazer isso, eu quero focar em uma coisa e depois me entregar 100% sem nenhum questionamento para Deus. sim, sim. Com tantas distrações hoje na sua vida, como você acha que você consegue manter a sua constância espiritual? Bom, vivendo numa casa que o meu pai é pastor, na nossa igreja a gente sempre teve o costume de todo domingo jejuar, né, a manhã inteira e entregar o nosso jejum no almoço. E eu acho que jejum, ler a palavra, orar, isso mesmo em torno das dificuldades, mesmo quando você não está conseguindo influenciar muitas pessoas que estão em volta de você, você também não vai ser influenciado. Você vai conseguir manter a sua fé e espiritualidade mesmo estando em volta de tantas coisas ruins. Sim. E é dessa forma que você sustenta a fé, né? Porque, cara, hoje é complicado. Pô, várias tecnologias aí, um bocado de coisa aí que pode te afastar, que nem você vê, que nem você percebe, entende? Porque, pô, eu, assim, chegou uma fase criança, assim, cara, tipo, eu não tinha controle da emoção e tal
sobre jogar. Eu era muito viciado. E isso me distanciava que eu nem via, entendeu? Aí, pô, caraca, eu joguei o dia inteiro, mas nem sequer agradeci a Deus, entendeu? Até porque, pô, a cada momento, como a Bíblia diz, dai graças a Deus a todas as coisas, entendeu? E eu completamente esquecia disso. Eu me distanciava. Então tem que sim tomar cuidado com essas coisas, entendeu? É minha opinião, até porque, pô, exatamente, tem que jejuar, orar para, esqueci agora o nome, ter forças contra as astutas e cilatas dos principados e potestades do diabo, entendeu? Então, cara, tem que ter muita coisa, né? De entendimento e tal da Bíblia. Você disse que faz o seu jejum. Você faz devocional também? Devocional, para ser bem sincero, eu não pratico muito a questão das devocionais, porque eu acredito que tudo que eu aprendo na escola bíblica dominical, na igreja, já é algo muito bom. Não que eu estou querendo dizer que você não precisa praticar isso, porque na minha opinião é algo muito certo, porque vai te aproximar mais de Deus, você vai pesquisar mais, você vai estudar a palavra, mas para ser sincero, eu não pratico muito. Não pratica muito? Entendo. Você indica algum livro, alguma coisa assim, pra estudar e tal? Um livro que você gosta, no caso? A Bíblia. A Bíblia? É óbvio, né? Mas, tipo, tô falando assim, pô, um livro evangélico. Você tem um nome, assim, específico? Lá na minha casa, a gente começou a ler um livro, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, que o nome do livro era Um Coração Igual ao de Jesus, Um Sim, Coração Igual ao de Deus. E esse livro ele fala muito sobre os contextos de como você ter uma fé firme e forte. Porque a própria palavra de Deus diz que havia um homem que construiu sobre a areia e veio a tempestade, que, na minha opinião, são as dificuldades do mundo, são as sim, amizades, são os jogos, é a tecnologia, é tudo que o mundo tem para te oferecer, que aos nossos olhos parece ser bom, mas não é, é a carne. Mas também teve um homem que construiu sobre a pedra, que, na minha opinião, essa pedra é a fé. sim. E que, Jesus? mesmo com a tempestade, com as coisas do mundo, ela se permaneceu de pé. Sim. E essa rocha é praticamente Jesus, Deus, é a rocha firme, entendeu? E firme mandamento. É. Muito bom. Então, Samuel, você já teve alguma experiência com Deus através de alguma oração? Como é que foi? Se sim, como é que foi esse encontro? Cara, há um tempo atrás, quer dizer, não faz nem muito tempo, se eu não me engano, foi no mês passado ou ainda no início desse mês. Eu tava num congresso da ADVEC de adoração extrema dos varões, né, dos adultos, que era o dia inteiro, 24 horas na igreja. Aí a gente foi passar um tempo lá na igreja, né, a manhã inteiro. E daí começaram a levantar um clamor lá, falando que não tinha sido batizado ainda pelo Espírito Santo. Aí eu lá, né, quietinho no meu canto, aí vem uma mulher me chama, fala que Deus falou para ela, para mim, para falar para eu subir. E naquele momento que eu subi, foi algo renovador. Eu fui batizado pelo Espírito Santo naquele momento, o pastor profetizou sobre a minha vida. Ele falou coisas que no dia, quando meu pai e minha mãe descobriram que eu ia nascer, o cara que profetizou que eu ia nascer falou a mesma coisa. Então foi, a gente sabe que não foi uma coincidência, mas que foi uma promessa de Deus. Que a gente perguntou agora sobre um livro evangélico. Além de livro evangélico, tem algum livro que você gosta de ler? Algum livro fictício? Cara, tipo, eu não sou muito chegada em livros, entendeu? Em ler livros. Eu gosto de ler, eu acho interessante, tipo, na minha escola tem um momento na mediação de leitura. A gente aprende, a gente lê livros, inclusive. A questão da responsabilidade que eu falei aqui, a gente aprendeu isso hoje na escola. E eu sinto que a questão de ler livros sem ser bíblicos é algo que é bom, porque você vai aprender, você vai estudar, você vai se adaptar com aquilo, você pode usar até aquilo mesmo para você convencer as pessoas que estão fora do mundo, que não leem a Bíblia, que não leem livros evangélicos, mas leem aquele livro. Aí você pode usar aquilo e falar, isso daqui ó, foi Deus. E explicar para ela se a Bíblia, mesmo sem estar usando 100% da Bíblia, mas está usando o que você aprendeu em algum outro tipo de livro.
E a respeito sobre. Você falou que gosta muito de tocar, gosta muito de ouvir música. A respeito do seu estilo musical. O que que você gosta de ouvir? Fiquei sabendo que seu pai gosta de rock. Você gosta de rock como ele? Então, bastante. Tipo, tem bandas assim que eu gosto muito, que são até mesmo gospels. Tem uma que ela é lá dos Estados Unidos, que o nome dela é White Cross. Tem outra também que eu gosto muito, que é brasileira, que é a Oficina G3. E, cara, eu gosto muito desse estilo de música porque na época que essas bandas surgiram, houve uma conspiração dizendo que o rock era do diabo, mas Deus usou aquelas pessoas para dizer que não, porque hoje em dia são crentes 100%, estão na igreja, passaram pelas suas dificuldades, né, por causa da fama, mas hoje estão aí. Sim. E você começou a escutar isso por causa do seu pai ou porque você já escutava em outros lugares assim? Eu acho que foi mais por causa do meu pai, mas não foi nem por causa disso, porque o meu pai, ele sempre deu liberdade de escolher as músicas que a gente gosta de Sim. ouvir. Mas sempre que ele tava, sei lá, ouvindo no som do carro, essas coisas, eu falei, cara, que legal, interessante. Inclusive, uma das primeiras músicas, assim, de rock e gospel que eu ouvi, cara, eu me apaixonei, assim, todos os dias eu falava, pai, bota essa música, pai. É. É, Geralmente nas igrejas não costumam usar todos os estilos musicais. O que que você acha disso? Você acha que daria sim para colocar todos os estilos musicais, contanto que a música fosse evangélica? Cara, eu sinto que cada vez mais e mais o mal tem se infiltrado nas igrejas e a gente tem que combater isso. Mas os estilos de música, a gente tem que tomar cuidado, porque o meu pai me ensinou que Satanás, ele veio do alto, do patamar mais alto de anjos que existe, que eram os serafins. Uhum. E lá ele conhecia muita música, tanto que, que a Bíblia diz que quando ele desceu para o inferno, ele desceu com uma harpa. Então, ele sabe o que as pessoas gostam de ouvir. Então, eu sinto que às vezes lógico, a música foi feita para Deus, adoração extrema. Mas às vezes ele usa as músicas para novos estilos de música, sabe? Para poder criar os sentimentos ruins, expor muitas coisas ruins que o mundo tem para mostrar e que às vezes as pessoas gostam. Sim, até porque foi Deus que criou a música, né? O primeiro, na verdade. Muita gente aí, o primeiro foi tal fulano. Não, foi Deus. Porque ele criou o anjo, que era serafim, como você disse, e tal, tá na Bíblia isso. E ele falou, deu o dom dele de tocar música para cantar para Deus, que era o próprio Deus, entendeu? Aí eu acho bonita essas coisas assim também, entendeu? Então, Samuel, agora a pergunta final. O que que você diz para todos os adolescentes que estão nos assistindo agora? Qual conselho você daria para eles? Cara, para ser bem sincero, Olhando para a câmera. eu diria que para eles não se afastarem, para que eles sintam cada vez mais a presença de Deus e que não seja apenas algo chato, que você tem que seguir uma palavra, um evangelho, talvez uma coisa que você não gostaria de acreditar, que você só acredita talvez porque os seus pais acreditavam, mas que eles fazem isso só talvez por ir pro céu, porque eles têm medo do errado. Mas eu sinto que o evangelho ele não é uma obrigação. Eu sinto que o evangelho ele é um estilo de vida. Porque o evangelho ele não é só a palavra de Deus. Não, eu disse errado, mas tipo, o principal é a palavra de Deus, mas sim sentir a presença dele, ter uma comunhão maior com Deus. Porque se não fosse Deus, não seria nada. Então, eu digo para eles não se sentirem tristes, talvez porque eles não podem fazer algumas coisas, mas virem aquilo como uma oportunidade de serem um diferencial na vida das pessoas que estão sofrendo muito, que às vezes estão sofrendo talvez pela sua religião ou por algo assim. E quando eu tinha te perguntado assim sobre o versículo que mais te define, aí eu quero lhe perguntar agora, tipo, qual o versículo que você mais gosta? Porque você já falou que mais te define, e agora o que você mais gosta? Eu, eu poderia dizer algum versículo conhecido, mas
E justamente isso que eu vou falar, ele é bem conhecido, mas eu gosto de falar sobre o amor de Deus, porque as pessoas vivem dizendo que Deus não ama a gente, porque senão ele não faria o que ele faz, mesmo estando dentro do plano dele, que seria talvez a fome, talvez as doenças. E eu diria que se não fosse por Jesus que morreu na cruz, a gente não teria a oportunidade de se aprofundar mais. Então eu Sim. digo que um dos versículos assim que eu mais gosto de ouvir e um dos versículos que eu mais falo para os meus amigos é João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele mandou o seu único filho por amor a nós, e ainda tem gente que fala que não foi por amor, né? Que só porque como tá acontecendo hoje e tal, é falta de amor. Mas é tudo parte do planejamento, né? Praticamente. Tudo tem um plano, entendeu? Ele já criou o plano desde o início pra cá, entendeu? E já tem um plano pra mais pra frente ainda, né? Pelo que eu ando lendo aí, vendo. Ele é extremamente inteligente, cara. Deus é muito inteligente. Toda a sabedoria está com ele. Sim, exatamente. Ele é a sabedoria, entendeu? Até porque o que ele deu pra Salomão, né, é pouquinha coisa Não foi nem uma comparado, né? fração, não foi nem. Sim, não foi nem um pouquinho, né? E ele ainda conseguiu se corromper um pouquinho assim com isso. Sim, ele usou aquilo dali, ele meio que foi andando assim, bem no começo, mas depois escorregou e foi. Mas, Uma vez o meu pai me disse que Deus não é o mal, de qualquer forma ele não é o mal, mas ele também não é o bem. Deus é acima do bem e do mal. Porque o bem e o mal, esse conceito de bem e mal, quem criou foi o ser humano. E Deus, ele é acima disso, porque às vezes o ser humano ele pode olhar para as coisas que Deus faz, pelas provas, pelas dificuldades, e dizer que aquilo é o mal. Mas na verdade aquilo é algo que Deus está nos preparando para a bênção, porque às vezes as pessoas pedem muito milagre, mas o meu pai me diz muito isso, que se você está debaixo da bênção, você não precisa pedir um milagre, porque a Bíblia diz que o milagre vem atrás de você. sim, sim. E cara, tipo, esses dias assim, tava vendo um vídeo, e quando eu vejo um vídeo de versículo e eu gosto do versículo, eu vou atrás dele e procuro, copio e salvo. Aí, nesses dias eu achei um vídeo que falava sobre Abacuque 1,13, que dizia: Os teus olhos são tão santos que não pode contemplar o mal, entendeu? Aí eu vi, caraca, se os olhos deles são tão santos e não pode contemplar o mal, então imagina o que a gente faz. Cara, tipo, se a gente for pro lado mal, é uma Ele não distância. enxerga mais a gente. Sim, O meu pai leu um versículo que, se eu não me engano, está em Atos, algum livro assim, que diz que se a gente não buscar o conhecimento, se a gente não buscar a verdade, não vão ser só aquelas pessoas que vão sofrer aquilo, mas os filhos dessas pessoas. sim, Porque eu sinto que os nossos pais, eles têm que ser o nosso firme fundamento. Porque se eles não foram ensinados o certo, e não buscam saber o certo, talvez a gente sofra com isso. Porque no final desse versículo diz que Deus vai desviar os olhos dos pais e também dos filhos. sim, sim. Até eu esqueci o livro que tá, mas eu já vi esse versículo aí. Bom, então é isso, Samuel. Esse foi esse foi o nosso VP Team Podcast. Então, siga o nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. E para você que está procurando, para você que procura ter o seu produto aqui, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, @VPTeamFC. E não deixe de perder essa oportunidade incrível. Garanto que você não vai se arrepender. Vai ser vai ser um ótimo investimento, tanto no seu trabalho como na sua vida pessoal. Mais uma vez, muito obrigado ao Samuel, que pôde estar aqui muito presente conosco. E foi um ótimo podcast. E realmente vimos que, apesar da sua pouca idade, você já é muito maduro e muito fiel nas coisas de Deus. Nós dois, queremos que você continue assim, sempre nos caminhos do Senhor, e continue sendo esse menino bom. É isso.